Paz e honra esteja convosco. Olá, começando mais um vídeo. Eu era morador de rua, agora estou morando numa casa, numa residência, graças a Deus. E ganhei este celular e montei o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Estou fazendo vários vídeos e eu sou representante da igreja evangélica de Todos os Santos. Hoje eu vou começar a falar sobre um tema que eu escrevi quando eu estava morando na rua, que eu era morador de rua. Morei 4 anos na rua, aqui na cidade de Franca, São Paulo. Uma cidade muito boa do interior de São Paulo. Aqui a qualidade de vida é boa, o sistema socioeconômico é muito bom. Aqui tem muito rico nessa cidade. Mas eu não sou daqui, eu nasci na capital de São Paulo. Então, estou morando aqui há 16 anos. Eu perdi toda a família, minha família morreu, porque meu pai e minha mãe, eles eram filhos únicos. E eu também sou filho único. Então, eu não tenho nenhum parente de sangue, não tenho ninguém, não tenho mulher, não tenho filhos. E eu dedico a minha vida ao nosso Senhor com S maiúsculo Deus, com D maiúsculo, e o outro Deus, que é o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele é cristão. Ele não é da religião judaica e nem israelita. E ele também não é das outras religiões do mundo também. São muitas e muitas religiões. Eu não vim aqui para falar das outras religiões que não é a minha. A minha religião é aquela que está escrito dentro da Bíblia cristã dos protestantes. Então eu vou anunciar o tema e começar a falar a respeito do assunto, para a gente começar a praticar e a entender o significado do título que eu vou colocar no vídeo, que significa o que significa ser homem carnal versus homem espiritual. Esse tema eu comecei a desenvolver quando eu estava na rua, morando dentro de uma barraca. Eu morei 4 anos na rua, então eu ficava lendo a Bíblia, estudando, escrevendo, aprendendo. Daí eu fui recebendo o Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo. Só que o Espírito Santo, ele se transforma no Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito do sacerdote Melquisedeque, que eu já comecei a falar sobre este personagem da Bíblia, porque são três pessoas em uma. Ou seja, eu não vou entrar neste assunto agora, porque eu não vim preparado para isso. Senão eu vou começar a fugir desse tema principal. Mas todo mundo que tem alma é uma pessoa. E na Bíblia está escrito que Deus, o Pai, o Deus com D maiúsculo e com P maiúsculo, o Deus da verdade, não da mentira, ele tem alma. Em vários versículos da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Só que agora eu não me lembro onde está, mas
Se fizer uma pesquisa, nós acharemos. E vemos também que Jesus tem alma também, está escrito no Novo Testamento, no Evangelho dos 12 apóstolos. Isto é verídico. Mais para frente, eu vejo se eu consigo fazer um vídeo já com os textos para provar isso que eu estou falando. Então, como são 3, está faltando um, que é o sacerdote do Deus Pai e do Deus Filho. Então, o sacerdote, ele é um espírito que Deus criou para comandar e reger este mundo terreno através do mundo espiritual que a gente não vê aqui na Terra, mas a gente sente ele. Então vamos ler aqui as anotações que eu fiz, que faz sentido isso que eu falei agora. Porque tem um versículo que eu não sei se vai dar tempo de chegar, que está em Jó, que fala isso, que nós sentimos Deus, mas não vemos o Deus de Jó, que é o Deus verdadeiro. Então vamos começar, mas eu acho que não vai dar tempo de chegar até lá. Porque quando eu começo a falar, eu demoro muito para concluir os pensamentos. E tá bem longe na lista que eu fiz para chegar até Jó. Provavelmente acho que vai ter que ter as outras partes. Daí eu falo deste assunto que eu falei agora. A gente não vê Deus, mas a gente sente Ele. Deixa eu até começar por Jó, vai, porque já tá pronto aqui, tá meio pronto, né? Vamos começar por Jó, que eu escrevi isso na rua, não foi agora, não. Foi na rua. Vou revelar aquilo que Jesus estava me passando dentro da barraca. Jó capítulo 9, versículo 2. Versículo 1. Perdão. Vamos ler. Eu vou usar a Bíblia e já vou colocar no livro de Jó. Assim a gente... Porque eu escrevi, mas eu escrevi de um jeito bem simplificado, né? Para não ficar demorando muito, né? Estou chegando ao livro de Jó. Como Jó é um livro que não é muito falado, né? Nas igrejas, né? Nos templos. Vamos falar um pouco de Jó, que eu gosto muito do livro de Jó. Eu acho que é um super livro, né? Vamos para Jó, capítulo 9. Eu aprendi muita coisa lendo os textos que eu li em Jó. Então vamos lá. Jó, capítulo 9, versículo 1. Preste atenção. Então, Jó respondeu, dizendo, : Aqui Jó estava tendo um debate com os amigos dele, que eram 3 amigos que não eram bem amigos, né? Porque eles estavam atacando Jó e Jó estava sofrendo muito, né? Por isso que eu gosto do livro de Jó. Eu não vou contar a história do livro, porque eu também estou aprendendo ainda todos os detalhes, né? Mas eu sei mais ou menos, assim, a introdução eu consegui entender um pouco, né? Por isso que eu gosto muito do livro de Jó, né? Porque é um livro que mostra um homem que acreditava em Deus verdadeiro
e prova dentro do livro que existe um Deus falso também. Assim, é um dos temas, né, do livro, que são muitos, né? Eu só dei uma introduçãozinha só. E esses três amigos estavam debatendo com ele. Então a gente não sabe se os três amigos estavam com o espírito do diabo, mas eu acho que não estavam. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que o Deus verdadeiro, Deus com D maiúsculo, estava usando os três amigos e Jó para passar o evangelho do Antigo Testamento que a gente pode usar agora no Novo Testamento, porque a gente pode usar tudo aquilo que é ensinamento, não ensinamento cerimonial ou ensinamento de culto. Seria um ensinamento personal para as pessoas se transformarem, mudarem o seu jeito de pensar, de viver. As pessoas agora do nosso tempo atual. Então serve como lição, é um ensinamento, é um treinamento. Por isso que é importante. Daí sim nós podemos tirar proveito, aprendendo como aconteceu essa história do livro inteiro. Jó debatendo com os três amigos dele, que estavam contra ele. Mas eu acho que não era o Satanás que estava agindo na mente dos amigos de Jó, desses três amigos. Era o Deus verdadeiro. Mas tem as passagens no começo que fala que o Deus verdadeiro todo-poderoso deixou este filho dele bastardo, o diabo, o Satanás, destruir Jó, como está escrito no começo, mas nós não vamos falar a respeito deste assunto agora. Só estou dando uma entrada para falar sobre o que nós vamos estudar agora, que é exatamente o homem carnal versus o homem espiritual. Tem tudo a ver o livro de Jó. Tem tudo a ver, por isso que eu escolhi o livro de Jó. E o livro de Jó, ele fala muitas coisas legais, assim, interessantes. Só que ele fala o livro, ele é escrito de uma forma poética. Então fica mais difícil ainda entender. Porque não era uma linguagem coloquial igual a nossa, assim. Daí fica muito mais difícil, fica muito mais interessante, assim, a leitura. Eu conheço uma moça que ela lê a Bíblia todo dia. É uma amiga minha que faz um tempo que eu não falo com ela. Ela lê a Bíblia todo dia. Daí outro dia ela falou para mim que estava lendo o livro de Jó e não estava entendendo nada, porque quando eu comecei a ler a primeira vez, eu também não entendi nada. Só depois que eu fui pegando, assim, mas eu também não li muito. Mas eu vi que é um super livro esse livro de Jó aqui. O que eu percebi quando eu estava na barraca, porque eu escrevo aquilo que eu leio na Bíblia. Eu fazia isso lá. Daí eu comecei a escrever no caderno as passagens que eu achei assim sobre um assunto bem específico do livro de Jó. Daí eu cheguei no entendimento, o Deus Pai e o Deus Filho me mostrou que o livro de Jó fala sobre uma questão assim de direitos humanos, assim. O que o homem pode fazer e o que o homem não pode fazer. Existe este conceito no livro de Jó.
É como se fosse um livro de direito, que os estudantes de direito vão na faculdade e estudam as leis. É como se fosse mais ou menos assim, o que o homem pode fazer e o que não pode fazer na, na lei de Deus, que Deus criou no Antigo Testamento. A lei ela foi criada no Antigo Testamento. Mas agora Jesus, ele abirrogou a lei. A gente ele abirrogou os mandamentos. Ele destruiu os mandamentos de Moisés. Está escrito lá em Hebreus 7. Ele abirrogou, ele destruiu, ele eliminou os mandamentos de Moisés. Por isso que a gente não precisa mais cumprir eles. Nós que somos cristãos, mas nós temos que ver quem é cristão verdadeiro, porque os falsos não estão dentro desta lista. Então vamos começar aqui para começar já a degustar aqui os ensinamentos dos textos bíblicos. Eu falei que ia começar em Jó, né? Vamos começar em Jó, então. Vamos lá. O tema é homem carnal versus homem espiritual. Jó, capítulo 9, versículo 1. Então Jó respondeu dizendo, agora já está mais claro, né? Podemos começar. Então ele vai responder para os amigos dele, porque era um embate muito grande. Ele falava com um, Jó falava com um amigo, daí o amigo dava as explicações dele, daí Jó dava a explicação dele. Daí vinha o outro, dava as explicações dele, depois Jó rebatia com as explicações dele. Daí vinha o outro, era assim o tempo todo o livro de Jó. Era um debate assim, tremendo assim. Presta atenção, agora ele vai dizer, ó, Jó, versículo 2. Na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Interrogação. Está vendo? Vamos analisar o versículo 2 primeiro. Vamos começar assim. Está vendo? No versículo 2 está dizendo isso que eu falei agora. Lendo esse versículo que foi lido, acabado de ser lido, nós vemos que é Deus, o Deus verdadeiro, que está usando os 3 amigos de Jó, não é o diabo. Porque preste atenção, ó. Na verdade, sei que assim é, porque os amigos dele estavam querendo que Jó não pecasse, porque Jó já estava a ponto de blasfemar contra Deus, porque ele era o homem mais reto, ele era um homem muito rico, Deus tinha dado tudo para Jó. E daí Satanás foi lá atentar Deus, e Deus começou a, como eu posso dizer, a debater com Satanás, porque Deus falou assim, tá vendo aquele homem lá, Jó? Aquele é meu servo de verdade, aquele lá é reto, ele me ama, ele acredita em mim. E daí o Satanás começou a
a dizer que se Deus Todo-Poderoso tirasse tudo de Jó, ele não seria mais servo de Jesus, de Deus. Daí Deus concordou que Satanás poderia fazer tudo com ele, menos tirar a vida. Daí que começa a história. E é isso que está dizendo aqui, ó, versículo 2 do capítulo 9 de Jó. Na verdade, sei que assim é. Jó está falando que os amigos deles, os amigos dele, está dando uma repreensão nele e ele está concordando. Tá vendo como Deus está usando os 3 amigos de Jó mesmo, esses 3 amigos sendo falsos? Porque tem que ler o livro de Jó inteiro para entender isso. Por isso que é difícil o livro de Jó. Pode ser que eu esteja errado, porque eu não tenho certeza de que o meu pensamento está certo neste raciocínio, mas eu tenho certeza que, pelo que eu li, eu acho que é por esse sentido mesmo. Vamos ver, ó, aqui, ó, Jó, tanto é que aqui Jó está provando que o que o amigo dele está falando é verdade, ó. Na verdade, sei que assim é. Tá vendo? Por quê? Jó está concordando com o amigo dele. Nesta hora aqui. Nesta passagem. Por quê? Ó, ele vai explicar, Jó vai explicar agora. Como se justificaria o homem para com Deus, com D maiúsculo, interrogação? Como que Jó está querendo dizer de uma maneira geral? Como que um homem qualquer vai se justificar perante a Deus? Se Deus, ele é o Todo-Poderoso? É isso que Jó está dizendo. Então vamos ver aqui. Nós paramos no versículo 2. Vamos ler o 3, versículo 3. Porque aqui nós estamos começando a entender o que significa um homem carnal e um homem espiritual, a diferença. Estamos começando a revelar dentro da Bíblia, usando este contexto do texto. Versículo 3 de Jó, capítulo 9. Se quiser contender com ele, presta atenção, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Está vendo? Quando você vai brigar com uma pessoa, ou qualquer outra pessoa que esteja acontecendo isso, no caso, Jó está falando que uma pessoa, um homem qualquer, igual a nós, não pode brigar com Deus. Então ele está falando assim. Ele está concordando com o amigo dele que o Jó falando, o próprio Jó, que ninguém pode contender com Deus. Então, as pessoas, elas têm que ficar quietas. Elas não podem ficar reclamando da vida, ficar murmurando igual o povo de Israel, das 12 tribos de Israel, fazia em Êxodo, quando Moisés estava tirando eles lá do aprisco, lá da escravidão do Egito. Eles ficavam murmurando. Daí é uma outra história, que é muito grande. Daí nós temos que ir lá em Êxodo para contar a história. E são muitos capítulos. Mas é a mesma coisa. Jó agora ele está falando, e estou dando um exemplo de Êxodo. Que as 12 tribos de Israel faziam isso. Qualquer coisinha eles ficavam... porque esse Deus aí
não me ajuda, porque eu tô com fome. Ai, ficava tudo murmurando e Deus só ouvindo, porque Deus ele estava testando, igual ele faz hoje, ele testa todas as pessoas, o Deus verdadeiro. Por isso que você não pode ficar aí murmurando, resmungando, que ele está ouvindo tudo, ele está vendo tudo lá de cima. Igual aconteceu comigo, eu ficava na barraca, eu poderia até estar resmungando, mas eu aceitava aquilo, a minha condição de pobreza, de miséria. Eu poderia até estar, eu não me lembro, são 4 anos que eu vivi desse jeito. Não é possível que em nenhum momento eu fiquei assim descontrolado. Eu nem me lembro, porque eu tenho problema de cabeça, mas eu não ficava assim atormentado, resmungando assim, agora eu vou começar a fazer coisa errada. Vou começar a beber, fumar, usar droga, vou começar a roubar, matar. Não, eu fiquei quieto, sereno, santo, fiquei concentrado na Bíblia, na palavra do Senhor, que é um batismo, é o batismo do Espírito Santo, é o batismo com E, do Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, do sacerdócio e da realeza. Por isso que hoje agora eu sou sacerdote e rei, porque eu consegui, direta ou indiretamente, ou direta e indiretamente ao mesmo tempo, eu conseguir fazer isso inconsciente ou consciente. Uma parte era consciente, a outra era inconsciente. Não sei, pode ser tudo isso junto e separado, mas eu consegui porque agora eu estou aqui falando da palavra de uma outra forma, diferente, porque antes eu estava somente estudando, meditando, refletindo para mim mesmo. Agora eu estou falando, talvez tenha alguém que esteja ouvindo, quem sabe? Então já é um avanço. Então já foi uma mudança do homem carnal para o homem espiritual. No meu caso, estou citando a minha pessoa, a minha vida. E é isso que Jó está falando aqui. Ele está querendo dizer que ninguém pode contender com Deus, ó. Preste atenção, ó. O Deus Todo-Poderoso, ó. Versículo 3. Se quiser contender com ele, esse ele é quem? Tá com E minúsculo. Mas é o ele do Deus verdadeiro, não do falso, do impostor, que existe. Ele é real, ele existe. A Bíblia prova isso. E tem gente na internet que eu tô vendo uns vídeos, que nem o Caio Fábio, que é um cara aí que fala da Bíblia, da palavra, só que ele é um herege, porque ele fica falando um monte de asneira e nem sabe o que está falando. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, eles nem sabem o que falam. Tá lá no Novo Testamento, agora eu não lembro onde tá, mas ele é muito bom esse versículo. E esse Caio Fábio, ele falou o quê? Ele falou que Deus, o Deus verdadeiro, agora esqueci que ele falou, esse homem que eu estou citando, que ele fala muita coisa, sabe? Ele fala muita blasfêmia. Eu até esqueci o que ele falou agora. Se eu lembrar, eu falo. Então, continuando. Ele fala assim que não é Deus que pune, é o próprio homem que peca, que é culpado. Deus não pune. No Antigo Testamento ele punia todo mundo. É só abrir é só pegar os textos aqui, ler e achar que Deus, Pai, ele punia na hora. Se alguém pecasse, lá em Êxodo, das 12 tribos, ele abria um buraco na terra e todo mundo caía dentro. Como que ele não pune?
Precisa ver direito, é que eu fico ouvindo, mas eles falam tanta coisa. Mas ele não é certo da cabeça. Ele é tipo esse impostor. Ele serve esse Deus impostor, que ele quer confundir a cabeça de todo mundo. Eu fico vendo essas coisas só para ver o que eles estão falando, para depois eu ficar pensando e raciocinando para ver se o que eles estão falando tá certo ou tá errado. Por isso que eu fico vendo eles falando. E daí, eles falam muita coisa, eu nem vou falar porque senão a gente perde tempo aqui. Continuando, versículo 3. Se quiser contender com ele, tá vendo? Já falando que ninguém pode contender, discutir com Deus. Nem a uma de mil, nem a uma de mil coisas. Ele está querendo dizer que é impossível contender com Deus. Lhe poderá responder. Então você não pode ser assim uma pessoa que quer questionar tudo. Por exemplo, você não pode ser uma pessoa rebelde. Está escrito na Bíblia que você tem que dar tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga e carrega o seu madeiro, sua cruz. Você tem que fazer exatamente o que está escrito ali. Você não pode ficar contendendo com Deus. Você não pode falar assim, porque se eu fizer isso eu vou ficar pobre. Que não sei o que não sei o que lá. Você não pode, você tem que fazer igual Jesus fez. Deus, o Deus Pai mandou Jesus morrer na cruz, ele foi lá e morreu. Pronto, acabou. Ele provou que ama o Pai dele. Só pela atitude dele. Ele não ficou assim, meu Pai, põe outro no meu lugar, porque eu tenho as minhas empresas aqui. Agora eu tenho trilhões e trilhões de igrejas espalhadas no mundo. Agora eu sou empresário, eu pago imposto para o governo, para César. Daí eu posso abrir firma. Daí eu posso pedir dízimo para os membros da igreja. Daí eu não posso fazer isso. Se eu morrer na cruz, daí como é que eu vou pregar o evangelho para todo mundo no mundo? Que nem está escrito na palavra. Eles falam isso. Eles fazem isso. Eles dão mais importância para a empresa que eles têm, o lucro, o dinheiro, do que para o que Deus manda fazer. Morrer na cruz igual Jesus fez, o nosso Senhor, ninguém quer fazer. Agora, montar empresa, fazer sinais de maravilhas, fazer milagre desse jeito, com dinheiro, até eu faço. Por isso que eles conseguem fazer tudo aquilo que a gente vê nas igrejas aí, neopentecostais. Porque eles pensam desse jeito. Ninguém pensa igual como já está falando aqui agora. Desobedecer a palavra de Deus. Mas só que eles colocam outra roupagem na pregação, no discurso do evangelho. Daí eles colocam outra roupagem. E daí não faz aquilo que está escrito aqui, que eu acabei de ler aqui, ó. Você não pode contender nem a 1.000 coisas que nós não podemos responder para Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então, tudo que está escrito na Bíblia, você tem que fazer
referente àquilo que o Deus Pai quer que a gente faça. Então nós temos que saber o que Ele quer que a gente faça em primeiro lugar. E para falar tudo isso, são muitas coisas, não dá para me falar isso agora. Eu só estou analisando uma parte da Bíblia para tentar entender quem é o homem carnal e quem é o homem espiritual. Preste atenção. Então aqui, quem faz isso que está escrito no versículo 3 do capítulo 9 de Jó, ele é um homem carnal, ficar contendendo com Deus. Agora, cada um tem que saber o que significa contender com Deus Pai, Todo-Poderoso, com P maiúsculo. Daí a gente tem que fazer outros vídeos, falar de outras coisas, para chegar nesta teoria, que não é o caso agora. Nós estamos provando que o homem carnal, ele contende com Deus Pai, e o homem espiritual não contende, faz tudo que Deus manda. Só que nós temos que saber o que Deus está mandando, qual que é o Deus que está mandando. Nós temos que saber isso em primeiro lugar. Se é o Deus do bem ou o Deus do mal. Para a gente saber qual que é o Deus do bem, a gente tem que ler a Bíblia e estudar o dia inteiro. Daí que vem essas revelações que eu estou passando, que é a revelação correta, não a falsa. A falsa é você viver no mundo. Você está contendendo com Deus. Encaixa perfeitamente aqui. Se você é uma pessoa mundana, e o que é uma pessoa mundana? É o que pratica e faz tudo que todo mundo faz no mundo. Se você é igual a eles, você é uma pessoa mundana. Se você vive igual a eles, você é mundano. Por exemplo, você vai na igreja. Daí você não pode ir num bar beber, você não pode se misturar com as pessoas do mundo, você não pode ir trabalhar num lugar onde só tem pessoas do mundo. Por exemplo, aqui em Franca, onde eu moro, na minha cidade, tem muita fábrica de sapato, tem muita indústria aqui. Então eu não vou trabalhar de funcionário, de empregado numa indústria, porque eu sei que quem está lá dentro é totalmente diferente de mim. Se eu começar a falar essas coisas, eles vão me chamar de louco, porque eles têm uma vida mundana. Daí quando acho um irmão da igreja, aí sim, aí a gente se dá bem. Mas mesmo assim, vai depender muito da sorte também, porque se eu falo uma coisa e o meu irmão da igreja cristã, que é crente, não concorda, daí também nós vamos entrar em confusão, em conflito, que nem está escrito aqui, nós vamos contender um com o outro, que é a mesma coisa que se estivesse contendendo com Deus, o Deus verdadeiro. Isso não pode acontecer. É isso que Jó está falando. Esse responder significa que a gente não pode contrariar ao Deus Pai. Então nós temos o Deus Pai verdadeiro, o Deus Pai Santo, não o falso. Não falso. Porque tem o Deus Pai com D e P maiúsculo e o Deus Pai com D e P minúsculo. Tem. Isso daí é uma coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção para não ser enganado. Como está acontecendo aqui neste relato aqui do versículo 3 do capítulo 9 de Jó. Jó estava debatendo
discutindo com os três amigos dele, porque cada um tinha uma opinião diferente. Os amigos dele, de Jó, estavam querendo que Jó, aliás, não estava aceitando o que Jó estava falando. E Jó também não estava aceitando o que eles estavam falando. Então houve um debate ali, uma contenda. E o Deus Pai, ele odeia a contenda. E como é que nós fazemos para resolver isso? Porque hoje em dia todo mundo não se entende. Se entende só quando há um consenso igual. Por exemplo, para ganhar dinheiro. Se as duas partes estiverem ganhando dinheiro, daí vira sociedade. Agora, se tiver algum outro problema que um não gosta e o outro não gosta, daí vira conflito, confusão, contenda. É isso que está acontecendo aqui, isso que acontece na nossa vida o tempo todo. Entre marido e mulher, entre marido e esposa, entre mãe e filhos, filhos e pai. É isso que está escrito aqui agora. Então, quando acontece esta situação, nós colocamos como sendo a questão do homem carnal. A pessoa, ela vai resolver o problema usando o espírito com E minúsculo. Não vai usar o espírito com E maiúsculo porque ele não tem o espírito com E maiúsculo. Porque ele está fazendo tudo errado. Por isso que dá tudo errado a vida dele e ele acha que está certo, porque ele não percebe, ele está sem o sentido que nós vamos falar aqui. Por isso que eu comecei a revelar estas coisas no livro de Jó. Que eu nem ia começar falando de Jó. Eu ia começar falando vamos ver aqui, de 2 Coríntios capítulo 4. Depois eu ia passar para continuar em 2 Coríntios capítulo 4. E depois eu ia para 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. E depois que eu ia entrar em Jó. Então eu mudei tudo aqui. Então é assim que é o evangelho, né? Ele é inesperado, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Nem eu sei o que vai acontecer até o final do vídeo. É só Jesus. Porque é ele que está orientando os trabalhos agora. Eu só estou sendo porta-voz só. Tudo isso que eu estou falando é Jesus que está falando. Só que eu estou falando, ele está falando em meu nome, mas só que eu estou no nome dele. Não é que eu sou Jesus Cristo, mas ele está em mim. Então são dois em um. Quem tem o Espírito com E maiúsculo se conecta com Deus Pai e o Deus Filho verdadeiro. Não fica à mercê desse Deus Pai com D e com P minúsculo. Por isso que há toda essa confusão aqui. E eles não conseguem resolver, ninguém consegue resolver. Se não tiver a sombra do Deus Pai e do Deus Filho. Existem versículos que falam que a sombra do Deus Pai é poderosa. Quem está debaixo da sombra do Deus Pai, ele está guardado. A sombra. Não é nem a luz, é a sombra. Existe versículo que eu já vi. Mas faz um tempo que eu não entro neles. Mas eu já vi. Já faz tempo, quando eu estava na rua, morando na barraca.
Mas faz tempo que eu não entro nesses versículos. Não sei por quê, mas é a sombra do Deus Pai e do Deus Filho verdadeiros. Porque até a sombra deles é divina, pelo que eu entendi no texto. Mas como está vago na minha cabeça, eu só lembrei desse detalhe. Talvez pode estar em Salmos, acho que deve estar em Salmos ali, que Salmos fala muito disso, de sombras, ou Eclesiastes também, que fala muito do sol, do dia, da luz, ou está em Eclesiastes ou está em Salmos. Então, essa parte já deu para dar uma esclarecida. Já deu para começar a modelar e entender quem é o homem carnal e o homem espiritual. Vamos continuar. Versículo 4. Vamos ver se escrevi o versículo... escrevi o versículo 4 aqui também. Vamos ver. Daí está escrito assim. Versículo 4, capítulo 9 de Jó. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Interrogação. Está vendo? É a continuação. Aqui está dizendo que você não pode ser um homem carnal. Você tem que ser um homem espiritual. Você não pode resolver tudo sendo uma pessoa que só pensa no modo carnal. E como é que a gente faz para ser um homem carnal e espiritual? É igual que eu estou fazendo aqui, mudando de vida, de pensamento, mudando tudo da sua vida. Você não pode mudar uma coisa ou outra e achar que agora você já está perfeito. Não é assim que funciona. Você acha que indo na igreja, orando, cantando, jejuando, fazendo tudo que os líderes religiosos falam, você houve a mudança. Não houve mudança interior. Porque o homem carnal, ele é exterior. Se você fizer isso que eu falei agora, você só vai estar mudando exteriormente. Eu coloquei isso aqui no meu projeto, agora que eu estou lembrando. Olha como encaixou como uma luva. Só que eu não sei se está aqui nessa parte que eu escrevi. Do homem exterior e o homem interior. Ah, tá, porque tem o versículo que eu coloquei aqui, por isso que eu lembrei agora. É isso mesmo. O homem carnal, ele é exterior e o homem espiritual, ele é interior. Então, quando você vai e pratica esses costumes, essas tradições que todo mundo faz dentro da igreja, você está mudando somente a aparência externa. Você não está modificando o seu homem espiritual, que é o interior. Tem um versículo que fala sobre isso. Eu acho que está até aqui perto. Tá vendo? Vamos ver se nós chegamos até lá. Eu acho que deve estar bem próximo aqui. Que eu passei o olho antes de começar o vídeo, daí eu resolvi fazer este vídeo falando sobre isso. Tá vendo o que significa o homem carnal e o homem espiritual? O homem carnal é aquele que só muda o exterior.
ele faz, pratica, faz tudo que a instituição religiosa que ele frequenta manda ele fazer. Daí ele muda exteriormente. E daí dá a impressão que ele se tornou um outro homem, uma outra pessoa. Mas interiormente ele ainda não mudou, porque ele ainda está vivendo no mundo exterior, que todo mundo vive. Ele é um gentio ainda, ele não é um cristão verdadeiro. Ele é um gentio com aparência de cristão. Não vou entrar em detalhes, mas podemos apontar várias coisas para comprovar isso que eu estou dizendo. Não adianta você mudar só o exterior, você tem que mudar o interior, como está escrito aqui, ó. Versículo 4. Vamos ler de novo, para entender este pensamento do homem interior e exterior. Versículo 4. Ele é sábio de coração. Quem que é sábio de coração? Ele. Quem é ele? É o Deus Pai, não é a gente. Porque se Deus Pai está dentro da gente, então a gente se torna sábio de coração. E aonde que está o coração? Está dentro da gente, não está fora. O coração, ele não é um órgão exterior do corpo humano. Ele é um órgão interior. Então, Deus, se você estiver fazendo a coisa certa, igual eu estou falando, você será sábio de coração. Não será um estereótipo visual que todo mundo vai ver a mudança exterior. Mas a interior vai continuar incompleta, né? Vai continuar corrupta, né? Não vai ser uma limpeza, uma lavagem completa. Não vai haver esta mudança interior se você mudar só o exterior. Porque o coração do sábio fica dentro do corpo e não fora. Não na aparência exterior. Continuando. E forte em poder. Daí o que vai acontecer? Deus, ele é forte, ele é todo poderoso. Ele tem o poder que nós não temos. Mas, se você mudar o seu eu, a sua pessoa, interiormente, você será promovido e será aperfeiçoado. Você estará sendo aperfeiçoado para a mudança. Preste atenção. Quem se endureceu contra ele e teve paz. Viu? Quem muda só o exterior e não muda o interior está se endurecendo. Não é isso que Deus vê. Ele quer ver o Deus com D maiúsculo. Ele quer ver a mudança completa, exterior e interior. Então, se você só mudou a sua aparência exterior, você está endurecendo. Jesus Cristo, ele não ficou contendendo, debatendo com Deus antes da morte. Apesar que tem aquelas passagens que fala que quando Jesus foi, eu não sei se é o Getsême, antes da morte, ele foi orar junto com os apóstolos
num lugar que acho que era uma floresta, um lugar particular deles. E ele foi 3 vezes orar. Eu vou falar mais ou menos, que eu não estou me recordando muito esta história. Ele foi 3 vezes orar. A primeira vez ele pediu para Deus afastar o cálice. Ele fala: afasta de mim este cálice, Pai. Daí parece que Deus nem respondeu. Agora eu tenho que lembrar, eu tinha que ir lá no final lá dos evangelhos para ler esta parte. Eu não vim preparado para isso. Mas um dia nós vamos falar sobre isso, que é uma história, um assunto bem importante também. Daí, pelo que eu me lembro, assim, quando eu estava na barraca, que vi, quando eu li essa história, né, lendo a Bíblia, me veio isso na cabeça, que Deus nem respondeu para ele, só mandou, acho que, os anjos ir cuidar dele. Daí, já na segunda vez e na terceira vez que ele foi rezar, daí ele já mudou o discurso, ele falou, tanto é que está em Mateus, em João 12, tem uma parte falando desse jeito, que ele fala assim. Mas esse contexto do texto eu estou falando no final dos evangelhos. Mas em João 12 fala disso também. Daí na segunda e na terceira vez que ele foi rezar, orar para Deus, daí ele já fala que seja a sua vontade. Está vendo? Daí ele mudou o discurso. Não que ele mudou o discurso, mas imagine só. Vamos supor que você estivesse no lugar de Jesus agora, nesse momento. Imagine, você sabe que você vai morrer, que você vai passar por tanta dor, sofrimento. Você fica, tá escrito lá em João 12. Você fica com a cabeça toda, né, assim, perturbada, né? E ele falou isso no versículo de João 12. Ele fala isso. Depois nós vamos entrar lá. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Ele não endureceu, Senhor Jesus Cristo. Agora vocês estão endurecendo. Porque vocês não estão fazendo aquilo que eu estou falando aqui nos vídeos. Tanto é que agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de ideia. Porque eu estava tentando, assim, reunir, organizar as pessoas para fazer uma coisa diferente. Mas só que eu não consigo nem atingir quase ninguém. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou desistir de montar aquele negócio do sapato para a igreja. Eu vou fazer agora uma outra coisa. Eu estava arrumando meu material, que eu tinha muitos livros sobre a questão agropecuária, agricultura e pecuária. Eu perdi a maior parte, porque eu estava morando na rua, me roubaram, perdi um monte de livro, perdi um monte de coleção. E hoje eu estava dando uma arrumada. Daí eu consegui preservar coleção de alguns temas. Daí o que eu vou fazer agora? Eu dei uma arrumada e vi o que eu tinha aqui agora, que eu consegui preservar. Eu perdi mais da metade do que eu tinha. Eu perdi coleção de curso de padaria, perdi coleção do curso de flor, porque é importante plantar flor perto da onde a gente vai fazer a lavoura, para plantar semente para produzir alimento. Olha quantas coleções que eu perdi. Perdi um pouco da coleção de plantação de coco. Tá certo que eu posso ver pela internet, mas não é a mesma coisa, porque eu tinha os livros aqui.
Os livros eles já estão tudo prontinho, era só ler e ir fazendo e aprendendo. Agora, pela internet, tem que fazer pesquisa, eu tenho que ver, montar o que eu estou aprendendo, vendo pela internet, eu tenho que montar um cronograma. E pelo livro já estava já tudo pronto. Daí era só eu pegar o livro, daí quando eu tinha alguma dúvida, eu ia na internet e tirava a dúvida. Agora não, perdi minhas coleções, perdi de ambiente, de meio ambiente, perdi tudo. Acho que tinha mais de 15 livros lá da série lá, eu perdi tudo. Perdi mais, quer ver? Eu perdi uns bons, perdi de jardinagem, porque a gente tem que plantar grama no local onde a gente vai produzir alimento, porque a grama ajuda a recuperar o solo para plantar, para fazer plantio. Tinha mais de 15 livros lá, eu perdi tudo e era tudo caro, caríssimo. Na época que eu comprei, estava na faixa dos R$ 500 cada um. Perdi de marcenaria, perdi inteiro, era 10 fascículos. Perdi o de queijaria, que era 10 fascículos. Cada um custava mais de R$ 500. Perdi, só fiquei com dois da área de queijaria para montar, para fazer queijo e leite de cabra. Porque a parte de animal eu até consegui preservar a coleção. Então, assim, a coleção que eu tenho de bovino, de leite, de gado de leite, eu consegui preservar quase tudo. A de cabra, que não era, eram uns 4 ou 5 livros, também consegui. A de porco também, acho que tem uns 4, 5 livros eu consegui preservar. A de peixe, criação de peixe, eu perdi tudo. Só tô com dois aqui que não vai servir para nada, porque era uma coleção com mais de 15 livros. Perdi tudo. Tem mais coisa que eu perdi ainda, que era importante. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vi que eu tô com uma coleção aqui de animal ainda intacta. E a coleção de animal e uns outros assuntos assim que dá para formar algum pensamento para bolar algum negócio. O que eu vou fazer? Eu vou estudar todos esses livros. Inclusive tem um aqui, ó, que eu já peguei para começar a ler. Vai demorar muitos anos, mas eu vou me especializar nisso. O que eu vou fazer? Eu vou alugar uma área rural sozinho. Vou comprar esses animais aqui, cabra, ovelha. De ovelha eu consegui preservar. Tem uns 15 livros lá. Então já consigo iniciar um negócio com esses cursos que eu tenho aqui. Eu posso achar pela internet, mas não é a mesma coisa do livro. Porque pela internet é de um jeito, o conteúdo, e no livro é de outro, é diferente. Daí o que eu vou fazer? Vou começar a criar animal. Eu estou pensando agora, eu comecei a pensar hoje. Vou alugar um espaço, colocar animal, vou criar animal, vou criar ovelha, cabra, porco, galinha. De galinha eu consegui preservar. São 10 livros que ensina assim fazer o matadouro, desde o matadouro até o local deles ficar, alimentação balanceada, tudo. Eu vou estudar tudo. Eu vou tratar bem os animais, depois vou abater. Daí eu vou ter ovo, carne, vou ter leite. Daí eu não vou precisar mais comprar. Daí eu alugo o local e deixo lá, porque criação, você não precisa ficar esperando igual plantação de fruta, de árvore frutífera, de café. Verdura é mais rápido. E outras coisas também
que demora mais. Se eu partir para agricultura direto, eu não vou conseguir, porque eu vou alugar um lugar. Eu tenho que ver isso, que vai ser muito difícil arrendar um lugar. E daí eu começo a plantar, daí depois eu tenho que entregar as terras, daí eu perco tudo. Agora, se eu tratar o pasto e saber formular a alimentação dos animais, aí já é como é que se fala? Já é um retorno rápido. Porque daí eu só compro os animais, daí eu faço ou inseminação artificial, parece que tem alguns livros que falam disso, ou faz reprodução sexuada, né? Igual normal, né? Igual faz o cruzamento dos animais. Porque o que eu pensei? Não estou pensando nem em vender, porque eu tenho que montar um micro abatedor para mim matar esses animais, para mim mesmo consumir, para não ficar gastando dinheiro no açougue, no mercado, no supermercado com carne. Porque pensa só, olha o que eu queria fazer e depois agora ver essa ideia hoje. Retornou na minha mente. Se a gente cria animal, a gente reproduz animal e semente para plantar outros alimentos. A gente não precisa mais ficar comprando igual as pessoas do mundo faz. Eles precisam ganhar dinheiro, trabalhar o mês inteiro para comprar comida no açougue, no supermercado, para não passar fome. Agora, se você produzir sua própria comida, você não precisa mais comprar. Você só compra a primeira vez, monta a estrutura certinho, igual eu vou fazer agora, vou começar a ler um monte de livro. Porque apesar de eu ter perdido mais da metade dos meus livros, que eu ia precisar dos outros assuntos, que eu não vou incorporar mais, mas eu vou usar esses que estão aqui. Eu consegui preservar uma parte boa. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou até desistir de vender sapato pelo canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para montar um lugar que ia servir para todo mundo, fazer esta cooperação, este trabalho, este agrupamento. Eu desisti, eu vou fazer para mim mesmo. Porque ninguém gosta daquilo que eu estou falando, ninguém quer saber do que eu estou falando aqui nos vídeos. Tanto é que eu vou começar a falar aqui também das coisas para mim já aproveitar e já ir aprendendo também. Eu vou ficar lendo em off e online fazendo vídeo. Para ficar durante uns 5 anos me preparando. Porque daí quando eu pegar um dinheiro, daí eu pego e vou montar esse negócio e eu mesmo vou cuidar de tudo. Vou trabalhar lá, vou produzir, vou fazer o abate, porque acho que fazer abate não precisa legalizar se for para consumo próprio. Agora, para vender, aí precisa fazer legalização, que é complicado isso daí. Tem uns livros aqui da coleção que eu dei uma olhadinha rápido e tem leis. É uma coisa bem rígida e rigorosa. Tem fiscalização. Mas se eu fizer para mim mesmo, para o meu consumo, aí eu posso fazer. Daí eu abato uma vaca, uma cabra. Já tenho carne de boi, de vaca e de cabra. De ovelha, de galinha, de porco. Só de peixe que eu perdi a coleção. Que eu tinha uns 20 livros que eu estava guardando, que eu gastei uma fortuna. Tem na internet? Tem. O de peixe dá até para tentar estudar e aprender vendo vídeos na internet, mas eu não sei se eu vou ter internet fixa, porque daí eu tenho que ficar o dia inteiro só estudando.
até eu começar a fazer o planejamento para ver se o dinheiro vai dar para fazer isso. Mas é que nem eu tô falando, eu monto o negócio e depois eu vou viver só daquilo, mas não comercializando. É isso que é a diferença. Eu vou fazer para mim mesmo, que daí não preciso mais comprar carne no supermercado. Eu mato uma vaca aí, dura quase um ano, põe na geladeira. Eu tenho o curso que ensina a fazer os cortes, mas aí eu vou ter que fazer tudo sozinho. Eu compro as ferramentas e mando bala. Eu vou fazer isso. Mudei minha estratégia. Porque não dá pra gente montar uma comunidade com as pessoas vivendo desse jeito. É que nem eu tô falando, vocês trabalham para vocês comprar comida e vira assim um ciclo vicioso, porque todo mês tem que trabalhar para ter o dinheiro. Agora, do jeito que eu vou fazer, não precisa, porque se eu pegar um dinheiro, daí o que eu faço? Eu monto um negócio e vou criar animal. Aprendo todos os detalhes para alimentar os animais, tanto no pasto como as rações, né? As fórmulas, que eu tenho os cursos que ensinam a fazer isso. E daí eu compro um ou dois de cada espécie, e daí eu vou reproduzindo semente e animal. Daí eu não gasto mais nada depois. Daí depois, se eu quiser fazer uma troca, eu troco com algum outro fazendeiro, algum outro produtor ou animal, algum outro pecuarista, que eu já vi umas pessoas aqui que faz isso, aqui em Franca, onde eu moro, na cidade de Franca. Eu já vi. Eles trocam animal por causa do cruzamento. Porque daí pode reproduzir, que não dá aquele problema de ser da mesma linhagem sanguínea. Daí o animal não sai defeituoso. Daí eu faço troca. Eu tenho curso para cuidar de bezerro, que a carne de bezerro é muito boa. Daí a gente cuida direitinho do animal, dá comida, engorda ele, dá uma proteína e uma vitamina para ele viver bem enquanto ele estiver aqui na terra. E depois a gente descarta. Daí abate o animal, come, daí faz os cortes, prepara, deixa a carne do jeito que ela tem que ficar, que eu ainda tenho que aprender, né, a fazer tudo isso, mas eu vou fazer sozinho, porque no começo é difícil, mas depois que faz a primeira vez, daí nunca mais vai ter problema de fazer o serviço. E daí eu não preciso mais ir em mercado, não preciso mais ir em açougue. Daí eu só vou reproduzindo. Eu vou reproduzindo animal, semente, tento plantar café, mas assim eu não posso fazer plantio de cultura assim permanente, porque a propriedade, o solo não é meu, né? Eu vou estar alugando, né? Só se eu conseguir um dinheiro depois, sei lá como é que eu faço, e comprar um espaço. E estudar bastante para ter menos risco possível, porque cuidar de animal é um risco muito grande, ainda mais um animal de porte grande, igual uma vaca, uma ovelha, uma cabra, um porco. Galinha até que é mais fácil, né? Que é menor. Agora peixe eu nem vou tratar de peixe, porque eu perdi minha coleção e daí eu vou ter muito a fazer, mas eu vou fazer tudo sozinho para mim mesmo. Daí eu vou abastecer a minha gôndola, a minha despensa,
coloco na geladeira, dura uns 6, 7 meses. Se eu matar uma vaca. E daí tem a procriação, daí eu já tô com mais 2, 3, 4, 5 vacas no pasto. É isso que Deus e Jesus está querendo que vocês façam. Está escrito na Bíblia. Agora vocês fazem do jeito errado. É isso que nós estamos falando aqui agora. Vocês querem fazer do jeito diferente. Eu vou fazer do jeito que está escrito na Bíblia. Está até no Antigo Testamento. Tem passagem na Bíblia que fala que as 12 tribos de Israel, cada mês uma tribo ficava incumbida, acho que na época de Salomão, ou Davi, acho que na época de Davi. Cada mês uma tribo ficava incumbida com todos os negócios das tribos. Das tribos, porque ainda era tribo. O mês era... eu não me lembro os nomes, mas acho que devia ter Zebulon, Naftali. São vários nomes, né? Cada mês ficava uma tribo com 20, 30 mil pessoas encarregadas de cuidar do gado, da plantação, dos negócios, de tudo. Eles revezavam. A minha ideia era fazer assim, mas agora eu vou fazer sozinho. Pode demorar 5, 10, 20, 30 anos. Mas primeiro eu vou estudar esses livros que eu tenho aqui. Vou começar agora, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia todos os dias, eu não sabia nada. Sabia alguma coisa que eu ouvia falar pela internet. Mas agora não, tudo isso que eu estou falando, eu leio na Bíblia. Então eu vou começar a ler meus livros, ó. Já comecei e hoje não deu muito tempo, mas ó. Já peguei esse aqui, de 250 maneiras de preparar rações balanceadas para caprinos. Já comecei a ler aqui. Eu vou fazer isso? Sinto muito. Aí cada um é cada um por si. Não tem como ajuntar os cristãos assim, fazer uma coisa bíblica assim. E mesmo se eu não conseguir, eu vou continuar vivendo do jeito que eu tô aqui, fazendo meus vídeos, tendo dinheiro para comprar comida até não sei quando. Vou fazer assim. É isso que eu queria falar e acabei falando. Então vamos continuar. Faz até parte do que eu falei nesse estudo que nós estamos fazendo, não foi uma coisa à toa. Porque aqui está demonstrando o endurecimento das pessoas de todos os tempos, porque Jó vivia num tempo que ele estava na época de depois de Jacó e antes de Moisés, então ele nem estava na lei de Moisés. Ele era um homem igual a nós, liberto. Ele era livre da lei. Ele não precisava cumprir nada. Igual nós não precisamos cumprir nada. Nós não estamos debaixo da lei, é só quem é negligente, que endurece o coração. Repetindo, Jó capítulo 9, versículo 4, para concluir, porque já deu 1h18, depois eu faço a parte 2 e nós continuamos. Ele é sábio de coração. Se Deus é sábio de coração, você não pode endurecer o seu coração. É isso que Jó está falando. Para você se tornar um homem espiritual e não carnal. Que é o tema deste vídeo. E forte em poder. Se você se torna um homem com coração mole, você é poderoso igual eu sou. Eu não acabei de falar tudo isso e vou fazer, porque
Enquanto eu estiver vivo, eu tenho aqui na Terra, eu tenho como ir atrás deste sonho. Depois que eu morrer, daí eu não preciso mais fazer isso. Porque daí é outros 500, aí é outra vida, em outro lugar. Estou falando tudo isso agora, porque nós estamos neste mundo aqui. E tudo que eu falei faz parte da Bíblia, é isso que Deus quer ver. Quer ver você plantando, cuidando de animal, matando, comendo, saindo fora do sistema do mundo, que é esse sistema aqui do homem carnal, que é o homem que tem o coração endurecido, como está escrito no versículo 4. Ó. Por isso que para você ser forte em poder, você não pode endurecer o seu coração. Quem se endureceu contra ele? Se seu coração estiver duro, você vai estar endurecendo contra o Deus com D maiúsculo. Não contra o Deus com D minúsculo. Aliás, você vai ser aliado do diabo, do Satanás. Só que você não está percebendo isso. Eu, como já percebi faz tempo, estou falando e avisando, eu tomei essa decisão hoje. Eu vou ficar aqui lendo, estudando e aprendendo. Daí quando eu estiver preparado, igual como Deus e Jesus me preparou para ler e fazer os estudos na Bíblia, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer de um modo prático. De um modo prático, real. E ver se eu consigo, se Deus e Jesus abrir os caminhos. É tudo através, em função do pensamento e da vontade do Deus Pai e do Deus Filho, Todo-Poderoso, o Deus das causas impossíveis. Não esse Deus que deturpa e confunde tudo na mente das pessoas. Então, para terminar, quem se endureceu contra ele, quem se endurece o coração contra Deus, não vai ter o quê? Paz, que nem Jó fala aqui no final do versículo 4. Quem se endureceu contra ele teve paz. Então, se você não tem paz agora, é porque está acontecendo isso que nós estamos lendo aqui. Você é um homem carnal, não é um homem espiritual, como eu me tornei. Por isso que eu tô tranquilo aqui. Agora eu vou terminar o vídeo. Daí acho que eu já vou dormir, que já deve estar tarde. Tomar minha água e deitar e dormir. Daí amanhã é outro dia. Eu sei que vai ser difícil fazer esse projeto. Fazer isso. Porque hoje em dia é tudo caro. Como é que eu vou conseguir muito dinheiro para fazer isso que eu estou falando? Mas é por isso que eu vou tentar fazer com pouco de dinheiro, porque eu já tenho aqui uma parte do estudo, pelo menos para mim começar a entender como que funciona, para ter menos perca, para saber o que eu estou fazendo. Daí, quando eu tiver um pouco de dinheiro e já tiver com um pouco de conhecimento deste negócio, aí eu vou tentar. E depois, em vez de eu ficar trabalhando para mim me manter todo mês e o dinheiro ir embora, que não é isso que está escrito na Bíblia, não é isso que Deus quer, acabamos de revelar aqui, usando o meu exemplo de vida real. Deus, ele quer que você seja manso, mole de coração. Do jeito que você vive,
nas cidades, no tumulto, junto com a população do mundo, você é igual eles, você se transformou igual eles. Então você tem que fazer isso que eu falei, vocês têm que sair do mundo. Para sair do mundo, vocês têm que fazer a sua própria comida. Vocês têm que produzir, vocês têm que criar a sua própria comida, a sua própria alimentação. Porque daí depois que o sistema estiver pronto de alimentação, esse que eu comecei a abordar agora, que eu vou fazer, este método que eu estou falando, você não precisa fazer mais nada, porque você vai ter a criação de Deus, que é o poder de Deus, que é o poder de Deus, que é a força dele, é os animais e as plantas. Daí você vai ser rico para com Deus, igual eu falei no último vídeo, usando Lucas, capítulo 12. Você vai ser rico para com Deus, porque você está obedecendo, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, não aquilo que você quer fazer porque você está sendo ludibriado pelo diabo e o Satanás, o Deus com poder minúsculo, com D minúsculo da Bíblia. São dois deuses da Bíblia, o Deus verdadeiro e o Deus falso. Se você continuar vivendo assim, assim como você está vivendo, você vai entrar nesta situação de contender, contradizer. Porque Deus, com D maiúsculo, Ele quer ver você produzindo seu próprio alimento, não comprando seu próprio alimento. Entendeu? Porque daí você reproduz, daí você não precisa mais de dinheiro para poder comprar. Porque você vai reproduzindo, é um milagre. Daí você não gasta mais nada, daí você vive tranquilo, em paz. Pronto, aí ó, fechou. Essa que é a paz que você tem que correr atrás. Você não pode ficar lutando igual todo mundo faz. Você vive em cidades grandes, mas você é infeliz, você não tem paz. Daí você começa a ficar com o sistema nervoso abalado, você começa a ficar doente. Tá vendo? Por causa dessa intransigência. Você não está fazendo aquilo que o Deus Pai quer que você faça. Por isso que eu revelei agora o meu outro plano para vocês. Para vocês se enquadrarem do jeito que Jesus me revelou. E eu vou mostrar isso na Bíblia, porque eu vou utilizar meus livros para fazer vídeos falando desse assunto de cuidado animal e vegetal, dos que sobrou aqui. Até que sobrou, assim, uma remessa interessante. Eu ainda estou organizando ali. Mas eu vi a coleção de ovinos, parece que está completa. Pode ser que esteja faltando alguns que na época eu não comprei na editora. Mas assim, o que eu já tenho já dá para entender tudo de ovino, de ovelha. Eu não vou lembrar os nomes dos títulos dos livros da coleção, mas tem como montar a estrutura para eles ficarem, alimentação, como tosquiar a ovelha para vender. Tosquiar a ovelha para vender a lã eu posso fazer. Aí já está agregando um dinheiro. É claro que não vai ser muito, porque eu vou começar com poucas ovelhas, né? Eu não vou começar com um rebanho de 500 ovelhas, 1000 ovelhas, igual o povo antigo das 12 tribos e a nação judeu-israelita. Os que eram ricos tinham bastante quantidade de animal. Era isso que determinava a riqueza deles. Por quê?
porque é o bem do Deus Pai, do verdadeiro Deus, não desse falso que quer que você fica aí se matando todo dia e vivendo uma vida mundana igual todo mundo. Não importa se você é cristão, se você vai na igreja, se você faz tudo o que está escrito na Bíblia. Mas aqui no canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está mostrando que você está totalmente fora do enquadramento bíblico. Se eu pegar as passagens aqui, que fala sobre alimentação, deve ter até passagens que fala sobre os cuidados com os animais, porque é esse que é o tesouro, é o bem que o Deus Pai criou e quer que você conquiste. Não esse que você acha que o Deus Pai tá te abençoando, das riquezas do mundo. Daí você está se tornando um homem imperfeito, um homem carnal. Para você se tornar um homem perfeito igual eu estou agora, você tem que mudar. Você tem que se tornar espiritual, como está escrito em Coríntios. Que a gente não pode tratar as pessoas como carnais. Nós temos que tratar as pessoas como espirituais. Está escrito em Coríntios. Então, para terminar, eu vou fazer as outras partes. Esta vai ser a primeira parte. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.